está no Metal PharmaCast. Eu sou Marcela Bordon, jornalista, e este é um projeto da Metal Pharma que tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade. Minha entrevistada é a Silvia Osso, consultora especializada no varejo farmacêutico há mais de 40 anos, tendo passagem por indústrias e redes da mais alta relevância no mercado, palestrante, mentora, autora de 5 livros. Que currículo impecável! Oi, Silvia, tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vinda. e você? Tudo jóia? Foi muito bom estar aqui com vocês. Que prazer! Vamos começar falando dos livros. Conta pra gente de onde que veio toda essa inspiração. Olha, na verdade é o seguinte, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas. E se você voltar um pouco atrás na minha carreira, aquela história, todos os treinamentos precisavam ter processos descritos ou manuais de trabalho, etc. e tal. Tudo isso a gente foi construindo dentro de uma rede de farmácia que chamava Drogasil. Depois de um tempo eu saí de lá, quer dizer, eu me aposentei lá, saí de lá, tudo que a gente construiu, o que eles construíram até hoje, a gente auxiliou chegá-los até aqui. E aí, à medida que eu fui conhecendo como as farmácias estavam distantes no que diz respeito à gestão, no que diz respeito a treinamento mesmo, a gente foi ouvindo quais eram as necessidades. Então, o primeiro livro, que chama Atender Bem Dá Lucro, ele surgiu dessa antecipação da entrada do genérico. Medicamento genérico ia chegar ao Brasil, e aí a gente precisava formar as pessoas. E um objetivo era explicar como é que o balconista ia atender. Então, depois de quase 6 meses, 7 meses andando por aí, todo mundo dizia, a senhora não pode fazer uma apostila? A senhora não pode produzir algum material para a gente ler? Porque eu vi a sua palestra. E o próprio laboratório é que produziu a primeira amostra, a primeira tiragem do livro, para que fosse distribuído para os parceiros deles. Então, a gente falava um pouco de atendimento, de postura profissional, de imagem, de competência, coisas que são necessárias e que são atuais até hoje, porque você precisa desses 3 tripés para poder estar viva no mercado. E aí a gente incluía a orientação sobre o que é medicamento de referência, o que é genérico, o que é similar. Então, esse foi o primeiro livro que, na verdade, ele teve uma distribuição muito grande, até porque, após as palestras, a gente distribuía, fazia tardes de autógrafo, etc. e tal. E aí, depois, eu fui continuando atendendo vários laboratórios farmacêuticos e cada um tinha uma necessidade. Então, muita gente era de recursos humanos e tinha algumas dificuldades. Então, o livro chamou Administração de Recursos Humanos para a Farmácia, porque era uma dificuldade que o pessoal tinha. Desde entender que você precisava descrever as tarefas de cada profissional, como você se recrutava, como você selecionava, etc. e tal. Então, a gente fez quase que um compêndio de como você trabalhava recursos humanos numa rede pequena. Depois, a gente fez um outro que chamava Liderança para Todos. E o Liderança para Todos é interessante porque eu fui colecionando várias frases de vários autores conceituados que a gente usava muito em palestras. E, através destas frases, a gente ia, então, formando alguns conceitos a respeito de liderança. E a gente fez, na época, uma coisa muito diferente. Tinha pouco no Brasil, a gente fez um livro muito colorido, utilizando várias caixas de texto totalmente diferentes, até você ler um texto de ponta cabeça. Tá? Você virar o livro para ler um texto de ponta cabeça. Então, virou um viral, na época um viral, que a gente tinha menos mídias sociais, virou um viral em função do que você tinha como inovação da apresentação do livro. Porque o pessoal que trabalha em ponto de venda no varejo, na época tinha pouco tempo, continua tendo, e menos ainda vontade de ler. Se não fosse interessante, você acabava não conseguindo reter a atenção. Né? Aí a gente fez um outro que chamava Marketing para a Farmácia. E aí você revisita tudo, né? Como é que é layout, quais são as cores, o que é destino, todos os conceitos de você entender um pouco sobre categoria e um monte de coisa
porque a gente já estava num começo de mídias sociais, mas que o pessoal ainda tinha muito medo. Tem até hoje, né, de ainda trabalhar isso muito bem. Então, assim, quando eu vou inaugurar uma loja, o que eu faço? Que ações eu posso fazer que não são tão caras? Então, eu fiz, sei lá, 120, não sei, era um número enorme de ações que você poderia bolar para fazer ou para utilizar na sua farmácia em vários momentos e até pré-inauguração de loja. Então, foi super interessante. Todos eles baseavam nas necessidades aonde você passava e via que não tinha conteúdo. Na verdade, quase não tem. Então, assim, as universidades usam como ponto de apoio para TCC, etc., porque ninguém escreveu especificamente para a farmácia. É uma referência. Tá? É uma referência. Depois, alguns autores foram entrando, alguns colegas vieram fazendo algumas coisas, porque viram que era um nicho interessante. Era bom, era ideal para você compartilhar seus conhecimentos e até dava alguma grana. Claro. Né? E aí o último chama Pílulas de Gestão, que aí eu chamei um colega que era consultor e que fazia um trabalho junto comigo para que a gente dividisse o livro em 2 partes, falando exclusivamente sobre gestão e mostrando quanto era importante o pessoal entender que gestão era uma coisa fundamental. Você não chegaria no futuro se você não melhorasse o teu sistema de gestão, principalmente nas farmácias independentes. Faz muito sentido. Então, em geral, eram necessidades vistas que se transformavam em algumas coisas que atendiam quase que direto àquilo que o pessoal precisava. Que ótimo. Agora, Silvia, eu tenho a informação de que a senhora já treinou mais de 70 mil farmácias. É muita gente. Qual que é a importância desse treinamento? Então, se você pensar que 70 mil farmácias significa em cada farmácia pelo menos 20 pessoas, faz uma conta quanto isso representa na história. E no setor. Tá? E no setor. Né? Então, é assim, anteriormente, as pequenas e médias redes, elas não tinham este hábito, porque o pessoal sempre considerou que treinamento era um custo e não um investimento. E eu vinha de uma rede que sempre achou que desenvolver pessoas era investimento e não custo, né? E não perda. Claro. Né? E foi difícil, porque você precisava orientar o pessoal que quanto mais capacitado, melhor o resultado. E era quase que papum, né? Você fazia o treinamento, orientava um pouco os gestores para acompanhar e o resultado aparecia ali ao vivo e a cores. Né? De imediato. E isso foi se disseminando. Então, como tinha pouca gente, quer dizer, como nesses últimos anos, agora nos últimos 10 tem mais parceiros no mercado que conseguem falar a mesma língua, mas se você voltar ao ano 2000, final de 99, de 2000 até 2010, por aí, poucas pessoas conseguiam alcançar o ponto de venda porque tinham um linguajar muito complicado. Uhum. E para você falar com o pessoal de ponto de venda, você tem que descomplicar. E como eu já vinha com esta formação, formando gente há muito tempo, durante 27 anos, formando gente na Drogasil, e traduzindo, aquilo era muito fácil. E não adianta se você usar uma linguagem técnica ou coisa parecida, você precisa efetivamente traduzir. E aí a gente começou a mostrar coisas meio simples, assim, tipo, quando você faz uma venda e a mãe vem buscar fralda, você precisa vender mais. O que a mãe precisa quando ela pega a fralda? Ela precisa de pomada de assadura, tá? Ela precisa de lenço umedecido. Você oferece? Não. Então, quando você fazia uma pequena fala dessa, que para a gente parece tão simples, você descobre que o pessoal não fazia isso. Uhum. Que é perguntar para a mãe, você lembrou que talvez precise lembrar a pomada e levar o lencinho? E tudo isso não acontecia. Então, era quase que imediato. Semana seguinte, aumentava a venda do lenço umedecido, da pomada de assadura, porque você despertava no funcionário aquela intenção. E aí a gente começou a criar meio que jogos para o pessoal entender e brincar com isso. Se vier buscar tal coisa, o que você oferece? Se buscar tal coisa, o que você oferece? Para evitar que você oferecesse coisas que não tinham nada a ver. E não fizessem sentido. Uhum. Né? Porque aqui, se eu chego gripado, você me oferecer uma vitamina C, tudo bem, eu vou aumentar a minha imunidade. Agora, se eu oferece uma vitamina que eu nem conheço para que serve,
eu me acho um pouco enganada. Claro. E, na verdade, era isso que a gente queria dizer. Você pode melhorar o seu volume de venda fazendo uma venda ética, consistente e lembrando coisas que o consumidor pode ter. Então, o treinamento começou quase que vendendo que treinamento era investimento, porque você fazia o treinamento e depois colhia no ponto de venda o resultado. Aí a maioria dos laboratórios farmacêuticos resolveu patrocinar. Então, eu trabalhei para quase todos os laboratórios farmacêuticos fazendo trabalhos pontuais de meses, 6 meses, 8 meses, tempo assim. Por isso que deu esse monte de farmácia. Excelente. Com essa sua bagagem em atendimento, o foco deve estar nesse atendimento. A senhora fala muito nas suas palestras, nos seus cursos, nos seus livros, sobre esse treinamento humanizado. Como que isso funciona na prática? Porque o que acontece é o seguinte, se você voltar no passado, o atendimento de uma farmácia era realmente muito humanizado. Né? As pessoas iam para se aconselhar, iam lá para saber... Pouco se tinha, não se tinha SUS, pouco se tinha acesso, principalmente as classes menos privilegiadas tinham pouco acesso ao médico. Então, aquela história, gripe, resfriado, ou identificar se tinha sarampo, catapora, porque não tinha vacina, o pessoal ia à farmácia. Uhum. Então, a farmácia sempre foi um agente de saúde na sociedade, só que nem era tido como tal. E aí, no desenvolver do tempo, o pessoal fez todo esse trabalho. Mas depois se começou a ter mais acesso a tudo que se tinha no mundo, e aí veio uma forma meio americanizada de tratar a farmácia. Ou seja, coloca tudo no autosserviço, né? Como as farmácias são hoje, com a maioria das coisas de perfumaria, no autosserviço, em vez de ir atrás do balcão, que a pessoa se autosserve. Porque isso era um conceito americano, mas a gente não tinha essa cultura. Então, você entrava na farmácia, de qualquer jeito, você via o sabonete ali, ia no balcão e perguntava, tem tal sabonete? E era uma forma que aproximava o pessoal. Só que no decorrer do tempo, isso foi afastando em vez de aproximando. Uhum. Porque eu fui aprendendo, quando eu achava a pasta de dente, onde eu achava o sabonete, eu não precisava mais falar com o balconista. Se eu precisasse de remédio, eu ia lá. Se eu não precisasse de remédio, eu não ia. E aí a gente perdeu aquilo que era a essência da farmácia, que era ser um agente de saúde, ou de cuidar, de entender qual era o seu problema, de dizer a você, olha, sua criança tem essa pintinha, mas não é uma bobagem, precisa levar ao médico, ela precisa passar por... Então, a farmácia é que sugeria que o pessoal fosse ao médico, né? E isto era muito humanizado. Aí a gente fez um hiato que ficou um pouco frio, e agora, com a entrada da tecnologia, a gente entendeu que é o seguinte, se eu não aproximar de uma forma humana, o cara compra pela internet. Por quê? Nas grandes cidades eu tenho segurança, eu tenho a opção de escolher o preço, eu tenho a comodidade de estar em casa, para que eu vou no ponto de venda? Exatamente. Né? Então, se você comparar que hoje... quase 60% do que a gente vende da área de supermercado, de alimentos, etc. Os brasileiros querem comprar ou compram, preferem comprar pelo e-commerce, porque é muito cômodo. Você já sabe a marca do arroz, a marca de tudo que você usa, compara os preços e recebe em casa. Na farmácia, como tem o medicamento e o pessoal quer um pouco mais de orientação, ele até vai um pouco. Agora, se tiver um atendimento meio mecânico, eu fico em casa, porque dá na mesma. Eu leio ali o que está na descrição do produto e tudo bem. Porque o preço eu já olhei, o produto é aquele. O que eu quero é que, efetivamente, você me diga, olha, toma direitinho, percebeu que é cada 8 horas, não pode pular o horário. O contato, a humanização. Né, o cuidar. E este cuidar faz, de novo, que você volte às farmácias muito antigas, que eram o relacional, que a tecnologia pode te facilitar com um monte de informações que talvez você não tenha dentro de si, mas que você compensa com o relacional do acolhimento. Exatamente. Então, a gente vê que, assim, para o consumidor de farmácia, muitas vezes ele diz isso, eu venho aqui porque eu quero ter certeza que eu estou comprando o remédio certo, eu quero ter certeza de que eu posso tomar 5 dias e no 5º eu paro mesmo, etc.
né? Até porque a gente tem um atendimento de saúde relativamente bom no Brasil, mas algumas vezes eles ficam inseguros. A segurança vem da conversa e da humanização no balcão. No balcão. Né? Agora, Silvia, e como que a parte do layout e o mobiliário, eles fazem parte dessa experiência de compra? Como que eles somam com tudo isso que a senhora já está contando? É que são duas coisas diferentes, né? Uma é toda essa parte do atendimento e do cuidado, e a outra é que é o seguinte, as farmácias vieram se profissionalizando, tendo como inspiração os supermercados, que estão há uns 15 anos adiante no que diz respeito à agradabilidade, a uma loja interessante, bem iluminada, bem setorizada, etc. As farmácias não tinham isso. E quando perceberam, começaram a entender o seguinte, se eu separo por setor, vende mais. Se a pessoa encontra, vende mais. E assim por diante. Então, a gente adaptou tudo aquilo que se conhecia de layout da área de supermercado para a farmácia. Isso eu já fazia na Drogasil desde 1978. Então, quando as pessoas começaram agora, 2015, por aí 2013, a falar sobre isso, a gente já fazia há muito tempo. E como num período desses, eu fiz um trabalho de um laboratório farmacêutico junto com a Metal Pharma, que estava reformando uma farmácia, aí eu falei, por que a gente não pode fazer o que eu já sei? Que é fazer uma layoutização, colocar a categoria no lugar certo, melhorar a iluminação, entender que são um conjunto de coisas. Você tem iluminação, você tem piso, você tem uma série de coisas que cativam o consumidor. Aliado ao atendimento. Aliado ao atendimento, porque o atendimento já se garantia um pouco. Sim. Se você tivesse toda essa atração, essa forma de provocar uma experiência no consumidor, isso ia melhorar muito. E foi aí que, quando eu conheci a Metal Pharma, a gente começou a desenvolver um trabalho e foi indo. Então, fiz com ela, fiz com alguns laboratórios farmacêuticos, e isso se desenvolveu muito na época pandemia. Um pouco antes eu já fazia, mas no período da pandemia a gente parou com tudo. E esse era um trabalho que a gente não precisava parar, porque o consumidor podia mandar a planta da loja dele como estava, fotos de como estava, e a gente sugerir qual seria o ideal. Né? E como a Metal Pharma podia contribuir com isso, com novas plantas, novas sugestões, imagem em 3D, etc. e tal. E funcionou muito bem. E a gente chamou de projeto Transformação, porque era realmente quase como uma transformação que a gente vê que muitos influencers fazem, etc. Pegam você e mudam o teu visual, troca a cor do cabelo, a roupa. A gente fez a mesma coisa para o ponto de venda. Farmácia. O cara entender que se ele modificasse, ele estava investindo, mas assim, depois de reformar uma loja e utilizar todas essas ferramentas, a venda crescia pelo menos 30%. Então, uma parte do que ele investiu em equipamento da Metal Pharma, ele colhia de volta rapidamente. E veio assim, um indicando para o outro, né? Você já fez? Eu sei, funcionou. Eu fiz e funcionou. E foi indo embora. Né? Então, por isso que começou, e aí foi crescendo na história. Para a gente encerrar, Silvia, qual que é a importância dos 35 anos da Metal Pharma nessa história toda e esse relacionamento de vocês, essa parceria? Sabe como chama meio amor à primeira vista? É mais ou menos assim. Eu, na minha palestra hoje, estava comentando com o pessoal que eu conheci um dos vendedores da Metal Pharma fazendo um trabalho para uma indústria farmacêutica em Belo Horizonte. Eu fui lá para dar uma olhada numa transformação de uma farmácia e ele me disse, eu já tenho uma indústria que me fornece o equipamento. Então, eles encontram a senhora no aeroporto e trazem até a matriz e aí a gente conversa junto, porque a senhora alinha as nossas necessidades com o pessoal do equipamento. E a história começou meio esquisita, porque eles estavam fazendo um trabalho no interior de Minas Gerais e iam me pegar no aeroporto. E se atrasaram porque teve um acidente. Naquela época o celular era meio ruim. E eles me ligaram e disseram assim, olha, presta atenção, a gente está buscando a senhora, guarda um pouquinho aí fora, que a gente vai chegar. É uma questão de pouco tempo. E eu, folgada, achei, bom, pouco tempo é pouco tempo. Eles demoraram 1h20, eles estavam a mais de 100 quilômetros do aeroporto quando eles me ligaram.
E eu desesperada, porque sabia que o dono desta rede de farmácia era um cara neurótico por horário. Quando ele marcava 9 é 9. Se você chegasse 9h10, ele te agradecia e dizia, você volta outro dia, porque quem não tem condição de cumprir horário também não pode ser meu parceiro. E eu pensava, meu Deus, primeira vez que eu vou visitar a pessoa, eu já vou chegar furando com ela, né? Vou provocando uma coisa totalmente desagradável. E quando eles me pegaram no aeroporto, eu fui fazendo, eu não os conhecia, e fui fazendo um sermão da montanha. Cara, como é que vocês atrasam? Nós não vamos chegar no horário. Bom, chegamos lá, o dono da rede falou, olha, daqui a pouco eu atendo. Eu vou atendê-los em consideração a senhora que veio de São Paulo para me atender. Porque sabendo que eles atrasaram, a senhora sabe que eu não atendo mesmo. Eu já notifiquei isso anteriormente. E aí a gente foi almoçar e a coisa facilitou, etc. e tal. E ficamos parceiros sempre. Voltamos, começamos a discutir sobre essas coisas. E aí, em seguida, primeiro eu conheci o Daniel, que era esse vendedor, que já está com a Metal Pharma até hoje, que virou um amigo querido. Depois eu conheci o Regis, e foi um amor à primeira vista mesmo. Ele me convidou para conhecer uma das primeiras fábricas que ele tinha aqui em Americana. E aí a gente foi continuando, sempre, tipo, trocando figurinhas. Nunca estabelecemos uma parceria formal. Algumas outras empresas que montavam farmácia diziam, mas por que a senhora só fala da Metal Pharma ou só trabalha com a Metal Pharma? Ah, porque eu gosto deles, né? Não que não goste de vocês. E foi interessante porque nesse decorrer, apesar da gente não ter firmado uma parceria forte, ela se estabeleceu quase pela afetividade e por todo um aspecto muito mais de identidade, de comportamento ético, de considerar as pessoas, de achar que se você tem palavra, você tem tudo, que você não precisa, às vezes, assinar um contrato, você até deve, mas que não é isso que determina, tal. Então, essa história de paixão com a Metal Pharma foram várias coisas afetivo-comportamentais que a gente foi certificando. E nos últimos anos eu me sinto totalmente em casa aqui, como se eu estivesse em casa mesmo, né? Com eles. Às vezes eu ligo e falo, olha, vamos fazer tal coisa assim, eu tive uma ideia maluca, não sei o quê. Sempre tem alguém para tentar entender. Que legal, abertos à inovação. Isso, e o pessoal também tem. A gente algumas vezes treina a equipe, né, os funcionários da área de vendas deles para visitarem os pontos de venda, a gente alinha muito. E quando eles têm alguma dificuldade ou alguma coisa, eles acabam ligando e perguntando, olha, eu tenho uma dificuldade assim, o que você acha, tal. Sem nenhuma preocupação, tipo, eu vou falar com a Silvia, mas eu não vou falar com o Regis, que é o dono, e alguma coisa vai dar um ruído. Não tem ruído, a gente sempre acaba resolvendo os problemas dos clientes e da Metal Pharma. Então, é um prazer. Primeiro, se você gosta do que você faz, já é um prazer. Né? E quando você acha parceiros que também gostam e curtem o que faz, é um prazer multiplicado a muitas vezes na história, né? E o resultado, então, a entrega fica muito maior. Muito maior. Então, ótimo. Por exemplo, hoje, quando a gente vê o pessoal aqui celebrando os 35 anos, etc. e tal, você olha quanto foi construído, né, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, mas assim, quanto tem de lastro da história do humanizar, né, da gentileza, do cuidar, de entender que não é pôr uma prateleira, né? Todo mundo põe prateleira, tem várias montadoras que colocam prateleira, mas quanto tem atrás da humanização, do cuidado, da gentileza, de entender às vezes que é uma farmácia independente que tem pouco dinheiro, mas que ele tem uma vontade enorme, que se você der uma ajudinha ele vai. E quem sabe hoje ele faz uma coisa mais acanhada e daqui a pouco ele vai fazer uma loja nova. Então a gente viu muitas coisas delas acontecerem dessa maneira. Farmácias independentes pequenas com poucos recursos, em anos, né? Eu conheço a Metal Pharma há mais ou menos 20 anos, em anos você vê que eles tinham uma farmacinha do nada e que hoje tem uma rede de 10 lojas bonitas, mais modernas, mais com investimentos maiores. Então é um prazer olhar esses 35, né, e fazer parte da história, né?
Silvia, bom. muito obrigada por compartilhar com a gente histórias e tanto conhecimento. Gratidão. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. É sempre bom falar dos 35 e da Metal Farm em especial. Obrigada Que pelo ótimo. convite. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia. Acompanhe a Metal Farma nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.